o Boulos como o novo Lula e ele como o novo Bolsonaro. Malandrinho. Vamos falar do Marçal? Do Farsal? Ai, Constantino, você deve pedido de desculpas ao Kim Paim. Oi? Eu não devo pedido de desculpas a ninguém. Vão voltar atrás, rebobinar a fita e ver todas as minhas análises. Está tudo lá. Eu não sou fla-flu, que nem muitos de vocês, infelizmente. Eu sei que alguns acompanham minha live. Tem mais de 13 mil pessoas aqui. Eu tenho certeza que pelo menos 10% acompanha, mas é meio limitado. E tá lá. Ele é pró-Bolsonaro ou é anti-Bolsonaro? Deixa eu ver se eu gosto ou não do Constantino. E eu estou aqui fazendo o que eu faço há 25 anos. Análise independente, defendendo meus valores, muito antes do Bolsonaro ser presidente. Outro dia teve uma que falou assim, Constantino deve tudo ao Bolsonaro. Quem é Constantino sem o Bolsonaro? Eu falei, alguém que em 2012 lançou um best-seller chamado Esquerda Caviar? 2012? Será que é o mesmo Constantino? Então, gente, para cima de mim, não. Tá? Eu nunca fui Marcelete. Pelo contrário, eu fiquei o tempo todo dizendo, com muitas ressalvas, os dois pés atrás, que são legítimos, o cara é neófito, entrou falando o que a gente quer ouvir, mas é preciso tomar cuidado se ele é genuíno, se ele é sério, se ele é um conartes, se ele é um embusteiro, um picareta. Várias vezes eu fiz essa ressalva. Mas qual era a relevância do Marçal em São Paulo? O fenômeno antissistema. Pega lá, volta a fita. Volta a fita e vê minhas lives. Estão disponíveis no YouTube. Vê o 4x4, vê tudo. Vê meus textos. A Cris Gramel, em Curitiba, é outro efeito que a gente está avaliando. É outro caso que a gente está avaliando desse mesmo efeito, desse mesmo fenômeno. E ela está enfrentando uma candidatura que não é tão ruim, não é o Boulos, é até melhorzinha que o Nunes. Porque o Pimentel é um cara apoiado pelo Ratinho, que é um bom governador. Tem como vice o Paulo Eduardo Martins, que é um conservador, que o Bolsonaro pediu para ele estar lá. E a Cris Gramel está furando a bolha. E eu torço pela Cris. Então, a Cris é muito melhor que o Marçal. A Cris a gente conhece. A Cris a gente sabe que é ponta firme no anti-esquerdismo, no antipetismo, na defesa da Lava Jato, da liberdade de expressão, das liberdades na era da pandemia. A Cris é firme. A Cris não estava, há 2 anos atrás, abraçando o Alexandre de Moraes e em evento com ele. Agora, quando a gente fala isso do Marçal, não quer dizer que o fenômeno não mereça atenção. E aí o pessoal começa, não, tem que ser uma coisa ou outra. Fla-Flu, qual é o time do Consta? Eu preciso saber qual camisa que ele botou. É uma infantilidade que como diz minha amiga Ana Paula Henkel no 4x4, cansa, dá preguiça e desânimo com o futuro do Brasil. Desânimo. Porque aí o time Kim Paim vira e fala assim, então agora tem que achar o Tarcísio o máximo. Se eu começar a criticar o Tarcísio, o Rodrigo Constantino não é confiável, ele é anti-bolsonarista. Então você tem receio com um governador muito próximo do Kassab, militar com cabeça positivista, tecnocrata, gestor eficiente, que vai para Portugal, na Gilmar Palusa, elogiar o STF. Você tem receio com esse cara. E você não é leal ao Bolsonaro? Eu quero que seja a lealdade de vocês que vai por raio que eu parta. Eu sou leal a mim, ao Brasil e aos meus princípios. E acho que o Bolsonaro tem que ser o candidato em 2026 e teria meu voto. Agora, vai ser? Eu acho que nem o Tarcísio está agindo para isso. Essa é a diferença de mim para alguns tarcísicos que tem por aí. Então, a minha análise ela é sempre independente. Independente. O Bolsonaro, vendo o fenômeno Marçal, ficou preocupado com o fenômeno em 2026 e São Paulo virou um teste de ferro disso, mas ele não entrou de cabeça na campanha do Nunes, que é um candidato ruim, porra. Aí o Silas Malafaia foi para cima do Bolsonaro. Eu saí em defesa do Bolsonaro nessa hora, porque o Silas não me convence. Então eu sou um cara que vou analisando de forma independente o que vai acontecendo. Algumas pessoas, muitos, quero crer, gostam disso. Outras, quero crer, uma minoria boboca, fica no Marçal, Farsal, pede desculpas, o Kim te humilhou. Vai plantar batata. Agora, que o Marçal
é um sujeito que você tinha que ficar com o pé atrás. Você começou a cercar de gente boa, botou gente boa na área de saúde, o Marcos Sintra na economia. Pô, qual é do cara? Tá falando aquilo que a gente quer ouvir, tá peitando e chacoalhando um sistema que é podre com a comida e que o Nunes é um candidato ruim, um tucanão, com uma coligação cheia de esqueminha. Eu, desde o início, falei, quem se radicalizar demais no primeiro turno vai morder a língua. Por quê? Porque no segundo turno tem que ser qualquer um, menos o Boulos. Como é que estariam os eleitores do Nunes mais fanáticos, porque são leais a Bolsonaro, se fosse o Marçal e o Boulos no segundo turno? O que era muito provável se o próprio Marçal não tivesse feito a merda que fez no final. E aí? Sem partido, sem tempo de TV, sem verba pública, o Marçal equiparou os votos ali, 29, 28 e 29. Podia ser ele no segundo turno. E aí? Vocês iam falar voto nulo? Com o Boulos do outro lado? Ou iam de picareta farsal? Então, era o meu ponto. E agora? Vão de voto nulo os que votaram no Marçal, o Boulos e o Nunes? Não, não deveriam. E o próprio Marçal é uma decepção, fazendo sabatinazinha, live amigável, com aquele que ele esfregava a carteira de trabalho na cara e chamava de comunista. Por que ele fez isso, então? Eu tenho a minha análise. Em primeiro lugar, ele chamou ambos. E a turma anti-Marçal, bolsonarista, sei lá, disse que ele chamou só o Boulos. Ah, e agora? O que vocês têm a dizer? O Marçal marca uma live com o Boulos para levantar a bola para ele. Não, ele convidou ambos. Não faz nenhum sentido o Nunes ir. Acho que o Nunes acertou de não ir. Ele só tem a perder. Então virou uma live só com o Boulos. Mas ele convidou ambos. E aí, como é que foi a live? Péssima. Péssima. O que ele tentou fazer ali na live, na minha opinião? Né? Ele tentou colocar o Boulos como o novo Lula e ele como o novo Bolsonaro. Malandrinho. Então, foi isso que ele quis fazer na live. Na minha opinião, eu mandei mensagem para o Sabará já. O Sabará é que me botou o selo qualidade. Não, Rodrigo, eu estou com o cara do lado dele o tempo todo. Eu fiz o curso dele. Ele é anti-esquerdista, ele é sério. Ele ajudou a me convencer muito, o Sabará. E muitos outros que eu sei. Né? Mandei para o Sabará hoje o áudio. Pô, Sabará, qual é. Eu vou até mostrar aqui. Eu sou um cara sincero e transparente. Comigo não tem firula. Eu sei que ele convidou os dois. Mas qual é o intuito disso, cara? Tá todo mundo caindo de pau em cima dele, dizendo que ele tá sendo muito cordial com o Boulos, levantando bola. Que tiro no pé é isso, cara. É. E aí, qual foi? Minha resposta antes da dele. Ele quer criar um fenômeno mirando em 2026 de que o Boulos é o novo Lula e ele é o novo Bolsonaro. Isso ficou muito claro nessa passagem aqui. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, né? Questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos? Já chegou a pensar isso ou não? Não rola. Numa boa. Fazer tiradinha num ambiente cordial e amigável com um comunista invasor como o Boulos, não rola. Não rola. Então, Marçal, é malandragem da sua parte. É malandragem. E as pessoas estão mais atentas a isso. Não venham dizer que eu disse que os bolsonaristas ganham dinheiro para defender. Eu falei que tem alguns, e eu tenho alguns nomes em mente quando eu falo isso. É que eu não vou ficar denunciando publicamente todo mundo. E o meu interesse não é o racha da direita. Caso vocês não tenham percebido, não é esse o meu interesse. Então, eu sei que tem gente que gosta de um carguinho ali, circula muito, muito próximo do Tarcísio, acima de tudo, do Tarcísio. E aí eu digo, temos ou não que ter um pé atrás com o Tarcísio? Eu acho que sim. Tem gente que acha que se o Bolsonaro disser que é o Tarcísio, não. Dá licença, eu não faço aquilo que o Bolsonaro manda. E eu não acho que o Bolsonaro está sempre certo do ponto de vista de estratégia. Até porque, cá entre nós, estamos na situação que estamos hoje. Ele é o maior alvo perseguido. Mas ele acertou tudo?
Ele é brilhante em estratégia? Ou acabou, porra, canalha! Era um desabafo com o fígado para no dia seguinte falar, ih, caramba, e agora? Temer, liga para o homem, por favor, vamos tentar apaziguar? Isso não é uma boa estratégia. Aliás, é o oposto do que recomenda Maquiavel, Sun Tzu, Clausewitz e todos os estrategistas de guerra. Aí vamos para o outro assunto importante do dia. Em primeiro lugar, PT é isso, né? Enquanto o vice-presidente do PT no Distrito Federal é preso por violência sexual contra adolescentes, isso é esquerda, né, gente? Eles tomam a cena com essa notícia de hoje. Polícia Federal faz operação contra Gustavo Gayer por suspeita de desvio de cota parlamentar. Rodrigo, o que você acha disso tudo? Que ele é um perseguido político. Ah, pode ser que exista alguma coisa de uma nota fiscal. Ele gravou já vários vídeos, ele mostrou a sede em Goiânia, que não tem nada de escola, é tudo partidário. Agora, ele é alvo? Por quê? A operação teve entrada 5 dias depois da conversa dele com o Elon Musk. Ele foi o que encabeçou a campanha do Não Vote PSD 55, que o Nicolas Ferreira abraçou depois. Digamos que ele está pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Digamos que ele está na bola da vez, como o Marcel Van Hatten. Não por acaso os dois são alvos de operação, inquérito em uma semana. Muitas coincidências. Quem é o responsável do Supremo por isso? O Alexandre de Moraes. Mais uma coincidência. Ou você para de acreditar em tantas coincidências e entende que não é uma teoria da conspiração, mas apenas o Brasil de hoje. E o Brasil de hoje é o título que eu dei à live. Eles não vão recuar da perseguição à direita, aos conservadores. Aí eu pergunto, Bolsonaro vai ficar elegível para 2026? Com base em quê? Por que vocês acreditam nisso? Eu quero entender. Ninguém conseguiu apresentar um argumento para me convencer. O argumento jurídico não existe. Ah, foi só uma reunião com embaixadores. Ah, o Lula, por muito menos, foi tirado da prisão. Sim, mas o Lula é o Lula. Era o instrumento do sistema podre carcomido. E o Bolsonaro? Não é o cara antissistema? Estão tentando domesticar a direita. Colocar um Tarcísio da vida que não critica o STF. Aí eles, que são os verdadeiros golpistas, podem dormir com a cabecinha tranquila no travesseiro, porque não vai ter nenhum problema para eles. É isso que o Brasil quer? Ou a gente quer alguém antissistema, que enfrente essa corja de golpistas? Então, o Bolsonaro que a gente precisa é o Bolsonaro raiz. Se o Bolsonaro for domesticado a ponto de ter que fazer acordão, coisa que não acho que fez e nem faria, eu conheço algumas pessoas que foram muito bolsonaristas e estão tão decepcionadas, acham que ele é covarde e que ele aderiu ao sistema para se proteger. Eu não vejo assim. E digo mais, né? O próprio Valdemar tem um ponto. Se prenderem o Bolsonaro, ele elege até um poste presidente. Toda hora eles ficam falando da ameaça de prisão, que é o que tenta manter o Bolsonaro em rédea curta. Mas o Bolsonaro virou um cabo eleitoral importante, rodou o país e ajudou a onda da direita nas prefeituras, nas câmaras de vereadores municipais. E a direita está crescendo, em que pese o centrão fisiológico do Kassab ser o maior vitorioso. Ainda é quem manda nesta bagunça, nesta porra chamada Brasil. Mas o Bolsonaro, junto com o Nicolas, com o Gayer, estão fazendo a diferença. Isso está incomodando o sistema. Aí os caras mandam essa, né? PF aponta que Gustavo Gayer financiou atos de 8 de janeiro. Mas ele não tinha assumido o cargo de deputado. Como é que pode? Tá estranho isso aqui, né? É que vocês são muito bobinhos. Eu sei como o Gustavo Gayer fez isso. Era o Gustavo Gayer ali em forma de cachorro no DeLorean. Então ele foi para o futuro e usou a verba para ajudar o 8 de janeiro. Aqui, de novo. Foi o passado, na verdade. Que ele voltou para o passado. Então tudo isso é ridículo, né? Bom, continuar falando do Supremo, né? Não vão intimidar. O Marcel Van Hatten é corajoso. De novo, vamos parar do Fla-Flu. Bolsonarista, não é confiável. O Partido Novo, direita intergaláctica. Né? Direita intergaláctica é um termo ridículo que a turma do Carlos está ajudando a divulgar.
investigado eu, vocês acham que o Marcel é um aliado nosso ou um inimigo? Respondam aí, ô patotinha do Carlos, ou do Kim. Foram para cima até do Kim, desculpa, do Nicolas. Porra, fala sério. Não existe a coisa preto no branco como vocês querem. Fla-flu ridículo. Essa investigação ilegal só deu ainda mais publicidade ao que realmente importa, escancarando os abusos de autoridade cometidos por ministro do Supremo e por parte da Polícia Federal. Quem não está denunciando isso no Brasil hoje não está alinhado à pauta prioritária, a prioridade que temos. Qual é a prioridade que temos hoje no Brasil? Restabelecer a democracia para a direita conservadora poder participar, sem ter que fingir que o Tarcísio nos representa numa direita permitida e acanhada e domesticada, que vai elogiar o Pacheco no Supremo daqui a pouco, no Senado. Não. Nós queremos o direito de existir. Como é que se faz isso? Pressionando pela anistia dos presos políticos, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Quem não está alinhado a essa pauta não está pensando no Brasil, está pensando nos seus interesses. Meus amigos, sem denúncia, Moraes mantém o pai de um bebê preso por 18 meses. A mulher diz: perdi tudo, não tem denúncia, isso é um psicopata, tirano. E vocês estão discutindo façal, pensando em eleição, e não estão preocupados em quem agora está denunciando isso. Não é o jogo de você, não é esse, é outro. E aí, dá licença de eu desconfiar que estão pensando em cargos? Muitos de vocês estão pensando em cargos. Tem que denunciar essa podridão toda. Super salários de desembargadores levam salário a 200 mil reais. E mesmo assim, não satisfeitos, muitos são bandidos, né? PF, quando resolve trabalhar de verdade, apreende quase 3 milhões de reais na casa de desembargador aposentado no Mato Grosso do Sul. Meu amigo, um desembargador aposentado lá no interior do Brasil tinha 3 milhões na casa dele, em dinheiro. O que vocês imaginam que rola no STJ, no STF? Aliás, com os cônjuges oficialmente, não precisa ser por baixo dos panos, atuando em casos milionários para clientes no STF. A esposa do Alexandre de Moraes tem um escritório especializado em STF. A esposa do Toffoli. É tudo tão escancarado no Brasil. Mas vamos discutir façal, massal, não vamos denunciar o elefante na sala, porque o jogo é fla-flu eleitoral. Não é esse o meu jogo. Eu estou há 25 anos fazendo isso e batendo de frente com o sistema. Eu estou batendo de frente com o sistema. E estou preocupado se o sistema domesticar quem se diz de direita, sim. Eu trouxe aqui na live de terça as colunas do Trigo e do Fiuza na Gazeta. São boas reflexões sobre direita e esquerda que temos que ter. Porque a coisa está podre. TRE diz que 12 pessoas ligadas ao crime organizado foram eleitas em São Paulo. Em tudo que é partido, meus amigos. Estão infiltrados em tudo. O PCC é que nem prostituta. Não faz distinção. Não, você é muito de esquerda, você é de direita. O PCC está em tudo. O Brasil está virando um narcostado. E tem gente preocupada com o cargo, ou com o fla-flu eleitoral. Eu não estou nessa. Eu estava, há 20 anos atrás, escrevendo coisas como isso aqui. Ó. Eu estava tentando que entregar minha casa antiga, que eu vendi, e estava mexendo em alguns materiais antigos. Tinha lá umas pastas de artigos impressos de jornal. Olha isso aqui que eu achei. O STF não pode perder o juízo. Era eu cobrando voto do STF em relação ao mensalão. Olha aqui. Eu, meus amigos, estou há 20 e poucos anos na mesma. Posso ter abandonado um pouco o idealismo libertário, virado um cara mais conservador. Minha filha, eu fui pai jovem, virou adolescente nesse período, depois adulta. Eu li os livros dos bons conservadores que eu não tinha lido ainda, Edmund Burke, Russell Kirk, Chesterton, C.S. Lewis, Roger Scruton, Tolkien e por aí vai.
E, claro, eles se mostraram uns oportunistas, os tucanos que se vendiam de direita. E aí vem um iluminista, como o nosso iluminado ministro, que quer empurrar a história, o pavão supremo, e se gaba da malandragem. Como é que esse país pode dar certo, meus amigos? Aliás, a interpretação jurídica nunca é uma matéria puramente singela. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando um cigarro, numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. Ao final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, um cidadão levantou na plateia e falou assim: professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim: meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, o que significa que só não pode fumar no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. De modo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Aqui mesmo, dessa tribuna, o antigo ministro Luiz Gallotti tinha uma passagem clássica em que ele criticava a interpretação literal, e ele dizia: foi por ela que Clélia, numa famosa obra do Stendhal, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, supondo que assim estava cumprindo. Vamos rir, né, Gilmar Mendes? Proibido tocar no telefone. Eu não estou tocando no telefone, porque eu estou tocando na capa do telefone que está com o telefone dentro. A hermenêutica suprema. O Barroso achando graça de um professor que fumava, por ser um viciado compulsivo, numa palestra sobre norma jurídica, burlando a norma do ambiente. E depois se esquivando como um bom garantista maroto. Né? Eu não consigo ler atrás, não é para mim. Ou seja, o problema do Brasil é que tem malandro demais para otário de menos. Se bem que eu não tenho certeza se tem otário de menos, não. Olha aí quanta gente ainda vota em tucanos, na esquerda e por aí vai. Malandro demais a gente sabe que tem. E não pode dar certo um país assim. Quando esse tipo de malandragem chega até a Corte Suprema.